Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. O vídeo de hoje tem um gancho. Mas não se preocupe que não é para machucar ninguém, não é para prender também ninguém. O gancho que eu estou trazendo, né, que eu estou falando aqui, é que eu estou aproveitando que a gente está num momento entre eclipses. Afinal, a gente acabou de sair de um eclipse ali lunar que aconteceu em Peixes no dia 17 de setembro e está já batendo na nossa portinha o eclipse solar em Libra que acontece na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, dia 2 de outubro. E quando a gente fala em eclipses, tem uma pauta que está sempre atrelada a eles, que são os nodos. A gente fala em nó do norte, a gente fala em nó do sul, a gente fala em destino, a gente fala em passado, a gente fala em futuro, a gente fala em desprendimento, a gente fala em caminho. Então, afinal de contas, o que são os nodos? Por que a avaliação dos nodos é importante? E como avaliar os nodos no nosso mapa astrológico, tendo aí, ó, muitas vezes, quando a gente tem ativação de nodos, dá uma virada de chave importante, quase que um calibramento da nossa vida. E você já sabe que a astrologia é sim sobre a vida. Esse vídeo é sobre isso e muito mais. Aproveita, então, se você está chegando agora, já te inscreve. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos que gostam de astrologia também, porque isso me ajuda a levar o conhecimento aqui, o canal para mais pessoas, meu conteúdo para mais pessoas. Eu sou a Roberta Pinto, eu sou astróloga e jornalista, tenho pós-graduação também em psicologia analítica, e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho o conhecimento astrológico com você, porque eu acredito que o conhecimento, quando ele é colocado em prática, realmente ele faz muita diferença nas nossas vidas, e também eu quero que você aprenda a enxergar que a astrologia está presente em todos os lugares. Afinal de contas, a astrologia é sobre a vida. Vamos começar então a entender um pouco sobre os nodos, lembrando que aqui eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais curto. Minha ideia não é dar uma aula completa, porque o tema dos nodos é um tema inesgotável. Vou fazer outros vídeos também aqui no canal sobre isso. E se você quiser aprender os fundamentos da astrologia, eu tenho um curso, Fundamentos da Astrologia, Teoria e Prática. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever e aproveitar daí um conteúdo mais aprofundado. Realmente, se você quer aprofundar seus estudos na astrologia, também tenho mentorias individualizadas para quem já estuda e muitas vezes tem dúvidas na hora de colocar alguns conceitos em prática. Porque lembra, não adianta só a gente aprender, a gente também tem que praticar. A astrologia envolve muito estudo, mas muita prática também, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui então com você, que a gente vai mergulhando nesse universo dos nodos. Então, como avaliar os nodos, né? Pensa que os nodos fazem parte daquele pacote através do qual a gente vai refinando a nossa análise, a gente vai trazendo um maior detalhamento da leitura do mapa astrológico. Aliás, eu tenho no meu curso Fundamentos da Astrologia, Teoria e Prática, eu tenho uma aula completa sobre esses pontos, né? Esses pontos calculados ou os pontos fictícios. Entre eles, então, estão os nodos, né? A avaliação dos nodos. E a gente consegue, claro, fazer uma leitura bem básica, olhando para ascendente, Sol, Lua, alguns planetas, mas quando a gente inclui outros ingredientes, como os nodos, por exemplo, os próprios lotes, a gente consegue trazer mais elementos para a análise astrológica. Claro que quanto mais elementos a gente coloca, né, mais a gente tem que também refinar e apurar o nosso olhar, reforçar a nossa técnica, reforçar a nossa prática. E aqui eu vou mostrar como você pode avaliar os nodos dentro do seu mapa astrológico. Mas lembra primeiro, né? A regra de ouro da astrologia é que os planetas são sempre o nosso ponto principal de análise e referência. Sem planeta não tem ação, sem planeta não tem direcionamento. Na astrologia, os planetas são os reis. Então, anota como mantra. Na astrologia, planetas são os reis. A astrologia é sobre os planetas, sobre os astros. Eu tenho aqui uma playlist, inclusive, no meu canal, que eu vou deixar aqui o link para você assistir, onde eu tenho um vídeo sobre cada planeta. Estou reformulando e estou regravando muitos vídeos também aqui, então vai ter muita novidade a partir desse ano. E eu também tenho uma playlist completa sobre os ascendentes. Bom, então voltando para esse ponto, né, para esse gancho, na astrologia os planetas são os reis, mas a gente também tem quando a gente calcula um mapa, os chamados pontos fictícios ou pontos calculados, porque são calculados matematicamente.
E aí, por que que eles são fictícios? Eles não existem no céu. A gente não olha para o céu e diz, olha, um ascendente passando por ali. Ai, olha, acabei de enxergar um nodo, que nem quando você olha para o céu e enxerga Saturno, ou a Lua, ou Vênus. Então, o nodo você não enxerga, o nodo é um ponto fictício, é um ponto calculado. E aí, claro, como ele é um ponto que ele é calculado, é um ponto fictício, quando você vai avaliar um nodo, o planeta que rege aquele ponto é o ponto de partida da sua análise. Então, você precisa sempre avaliar esses pontos a partir da regência planetária, porque os planetas são sempre o foco principal. Essa é a regra de ouro da astrologia. Bom, e esses pontos fictícios que estão ligados ao desenvolvimento do mapa, a gente tem os pontos mais conhecidos, né, que são o ascendente. Afinal, o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa. O ascendente traz o direcionamento do mapa. O ascendente fala sobre você, né? É o ponto mais pessoal que você tem, é o ascendente. Ele é calculado naquele momento exato em que você nasce, naquela latitude, naquela longitude específica, naquela data específica. Sem ascendente não existe mapa, então o ascendente ele é esse ponto focal de direcionamento e que dá movimento para o mapa. A partir do ascendente também a gente tem a disposição das casas astrológicas. Então, o ascendente é um ponto muito, muito, muito importante, tá bom? Dentro desses outros pontos fictícios ou calculados, a gente vai ter o meio do céu, que não necessariamente está ligado à casa 10. Você pode ter o meio do céu na casa 8, na casa 9, na casa 10, na casa 11. Então, não é necessariamente ligado à carreira em si, né? Eu sei que existe muito essa confusão, não, o meio do céu ou a casa 10. Não, são coisas diferentes. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso e trazer essas diferenças também. Claro que no meu curso, né, Fundamentos da Astrologia, Teoria e Prática, eu tenho uma aula completa sobre isso, onde está muito mais detalhado o que é cada ponto. Mas aqui eu vou falar justamente dos nodos. Só estou trazendo ali os outros pontos para, né, você ter isso em mente. Quando eu falo em pontos fictícios, que pontos são esses? Então, ascendente, meio do céu, os nodos, e daí a gente tem um eixo nodal, o nodo norte e o nodo sul, e também os lotes que a gente pode utilizar para trazer esse refinamento de análise do mapa. Bom, então, o que que são os nodos, afinal de contas, né? Como que a gente pode pensar nos nodos e como que a gente pode trazer eles para essa avaliação aqui dentro de um mapa astrológico? O que que é importante a gente pensar, né? A gente refletir, a gente analisar, a gente avaliar. Os nodos são pontos importantes de calibramento. Então, pontos de calibramento, de desenvolvimento pessoal. E lembra, eles são fictícios, eles são calculados, mas não são calculados aleatoriamente, assim, ah, não, do nada, alguém criou ali um cálculo aleatório, ah, aqui surgiu um nodo. Não. Eles estão ligados ao cruzamento da Lua pela eclíptica, que é aquele caminho aparente do Sol. Então, o Sol tem o seu movimento ali pela eclíptica e a Lua também tem o seu movimento. Então, toda vez que a Lua cruza do sul para o norte, ela vai gerar o ponto que a gente chama de nó do norte, e quando ela sai do norte na direção ao sul, ela vai gerar o ponto que a gente chama de nó do sul. E os nodos, então, são um ponto de referência para os eclipses. E por isso que na astrologia mundana, quando a gente está avaliando questões mais coletivas, eles estão ligados a processos coletivos, né? Você já deve ter escutado isso, o direcionamento, o destino da humanidade é o nó do norte, que está em Áries, o desprendimento está ligado ao nó do sul, em Libra, né? Que é o momento que a gente está vivendo agora. A gente vai ter uma troca de nodos agora a partir de janeiro do ano que vem, mas por enquanto a gente ainda está, né, nesse momento de nó do norte em Áries e nó do sul em Libra. Então, claro que eles são essa referência para os eclipses. E os eclipses, eles são pontos, né, na astrologia que eles trazem mudanças, quebras de padrões que vêm a partir de um apagão, né? Eu falei sobre eclipses no outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o link para você assistir, e os nodos estão diretamente ligados a esse eixo dos eclipses. Na astrologia medieval, eles eram chamados também de cabeça e cauda do dragão, sendo que o norte é a cabeça que tem fome, que vai engolir as coisas, que vai se direcionar, e o nó do sul é a cauda, então é o passado, é o ponto de onde você já está vindo. Então, olhe bem para essa imagem, né? Aqui os caminhos de onde que eu venho e para onde eu vou. Imagina o nó do norte como se fosse algo que você realmente quer conquistar, mas
nem por isso é fácil. Aliás, como o Nó do Norte trata de um ponto de aprimoramento, ele não vem pronto. É muito difícil entender o que o Nó do Norte significa para a gente, no nosso mapa, antes do segundo retorno nodal, que acontece ali por volta dos 36, 38 anos, porque como todos os pontos do nosso mapa são ativados, né, de tempos em tempos. A gente consegue ver isso através das técnicas preditivas, né? As previsões são muito importantes para entender qual é o momento do nosso mapa que a gente está vivendo. Imagina teu mapa natal como o mapa da tua vida inteira ali. Você vai ter todo o filme da sua vida, toda a narrativa, todo o livro da sua vida está na sua frente. Mas a gente não vive todos os capítulos ao mesmo tempo, né? Tem momentos que a gente vai estar, né, com uma maior ênfase no capítulo X, em outros momentos é o capítulo Y. Então, as técnicas preditivas, né, como a profecção, revolução solar, Firdária, existem infinitas técnicas preditivas, servem para a gente entender qual é o capítulo que a gente está vivendo naquele momento, né, do nosso mapa. O mapa carrega a narrativa da vida inteira, porque eu vou repetir isso sempre, né, em todos os meus vídeos. A astrologia, ela é sobre a vida. E quanto mais a gente entende o nosso mapa como essa ferramenta de autoconhecimento prático, e a gente utiliza também as previsões astrológicas, as técnicas preditivas para entender o nosso momento de vida agora e também, né, avaliar o que já aconteceu. A gente consegue olhar para o passado, a gente consegue olhar para o presente, a gente consegue olhar para o futuro. Você tem daí na sua mão uma ferramenta muito importante de aprimoramento, de desenvolvimento, de orientação. A astrologia ajuda você a fazer melhores escolhas, escolhas mais alinhadas com aquilo que você é e com o seu momento, com o momento em que você está vivendo. Então, imagina esse nó do norte como algo que você realmente quer conquistar. E nem sempre vai ser fácil, porque, né, aquele ponto que você vai, né, que você quer aprimorar, que não vem pronto, mas que você vai ali, tem algo que empurra você para aquela direção. E isso começa a ficar mais claro a partir dos 36, 38 anos, porque os nodos são ativados no nosso mapa a cada 18 anos, mais ou menos. Agora, quando você tem 18, 19 anos, você não tem tanta consciência assim sobre a sua direção, você pode fazer alguns questionamentos sobre a sua vida, mas você é muito jovem. Agora, lá pelos 36, 37 anos, astrologicamente falando, você já passou por um retorno de Saturno, você já tem uma certa casca mais grossa, uma maturidade que vem junto, né? Depois do retorno de Saturno, ninguém mais é o mesmo, não é mesmo? Então, quando você tem esse segundo retorno nodal, por volta dos 36, 37 anos, é uma chavezinha que vai virando e você vai entendendo. Ah, é para cá que eu quero ir, essa é a direção, isso é o que eu quero conquistar, e agora eu vou tentar fazer de tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance, com as ferramentas que eu tenho para conquistar e desenvolver esse ponto. Antes disso, é como se os nodos fossem uma ideia, uma coisa mais abstrata, porque eles estão ligados sim a um caminho mais evolutivo, então a gente precisa ter passado por esse primeiro retorno de Saturno, né? Os nodos eles estão conectados diretamente a esse ponto de maturidade. Eu mesma comecei a entender melhor o meu nó do norte somente depois dos 37 anos, 38 por aí, e cada dia que passa eu entendo ainda mais sobre esse direcionamento. Não tem um dia que uma fichazinha não vai caindo. Bom, então, dentro desse caminho, imagina o Nó do Norte como esse ponto que vai trazer crescimento, vai trazer a importância de traçar novas rotas, uma direção que ela pode ser sim um pouquinho, oferecer um pouquinho mais de resistência no primeiro momento, porque é algo que você vai ter que desenvolver, é algo que você vai ter que aprender, é uma ferramenta que não vem pronta. Enquanto no do sul, você já faz com o pé nas costas ali, você tem mais segurança, mais conforto. E a cada 18 anos, então, esses pontos são estimulados no seu mapa, né? Ou seja, tudo que envolve o eixo nodal também envolve um processo de mudança, está ligado aos eclipses, quebram padrões. O nó do sul, imagina como se fosse mais uma âncora, né? É uma âncora que mantém você ali naquele lugar, pode trazer um pouquinho mais de conforto, mas se você não sai dali, né? Não mexe, se você fica muito ali naquele ponto, você não sai do lugar, você não cresce, você não evolui. Ao mesmo tempo, como fazem parte de um eixo, então você sempre vai ter o nó do norte em oposição ao nó do sul. Muitas vezes, esse que é o pulo do gato, né?
Não é uma questão de abandonar o meu nó do sul, tudo que eu sei do nó do sul, e ficar só com as questões do nó do norte. E sim integrar, aproveitar aquilo que já vem com você, aquilo que você já faz de uma maneira fácil e trazer isso, né? Trazer essas lições, né? Trazer essas questões que você já sabe fazer alinhadas com o desafio do Nó do Norte, né? Você não deixa para trás tudo que você aprendeu, né? Só que você não precisa carregar tudo, não precisa carregar uma mochila muito pesada nas costas. Essas são questões que já vêm com você, então você não precisa ficar carregando aquela mochila para todos os lugares, né? Você pode desenvolver uma confiança de que o Nó do Sul é algo que você já sabe, que já está com você. E você pode aproveitar esse conhecimento para desenvolver justamente o nó do norte. Muitas vezes, inclusive, os pontos do mapa eles levam para um trabalho em conjunto do eixo nodal. Então, a gente sempre precisa avaliar o contexto de cada mapa, tá bom? Lembra que o nó do sul, ele vai ser o lugar comum, sim, ele vai ser o ambiente mais conhecido, e o norte é aquilo que a gente quer muito, mas muitas vezes não sabe direito, né? Ah, qual é o caminho, né, que eu faço para chegar lá? Então, eu já vi um exemplo para não ficar aqui só falando, 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 falando. Se você ainda está assistindo esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. E vamos ver de exemplo prático, né? O meu mapa do meu amigo George Harrison é um mapa que eu gosto bastante e trago sempre aqui de exemplos no canal. Você já deve ter visto o mapa dele em outros vídeos aqui. Inclusive, eu acho que fiz um vídeo sobre a Vênus em Peixes, né? A Vênus exaltada, que eu vou deixar aqui o link para você assistir. Então, vamos ver o mapa do meu amigo George Harrison. Primeiro, a gente vai identificar o eixo nodal, né? Qual é o eixo aqui? Como é que eu identifico os nodos num mapa? Bom, vou pegar uma caneta aqui para riscar. A gente tem aqui essa ferradura, que é o nó do norte, e a gente tem essa outra aqui com a cabeça para baixo, aqui, né, virada para baixo, que é o nó do sul. Então, sempre em oposição. Ele tem aqui o nó do norte em Leão, o nó do sul em Aquário. 24 graus aqui de Leão, 24 graus de Aquário. Ok, identificamos o eixo aqui nodal no mapa do George Harrison. E onde que está esse eixo aqui nodal? Ele tem o nó do sul na casa 4 e o nó do norte na casa 10. Ah, então peraí, pelo que eu li, pelo que eu já vi, ele vai ter que se desprender da família e focar na carreira, porque a casa 4 é família e a casa 10 é carreira. Não. Não porque na vida da gente não é simplesmente uma coisa ou outra, e sim aprender a viver todas as nossas experiências, né? Cada uma na sua dose, cada uma na sua medida, cada uma no nosso momento. Claro que existem temas que para algumas pessoas são mais importantes, para uma pessoa, de repente, a família é muito, 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 muito importante. Para outras, é mais uma área da vida. Para algumas pessoas, a carreira é tudo, o trabalho é tudo, e para outras, o trabalho é o trabalho. O trabalho é é o meio através do qual eu faço meu dinheiro. Então, tudo depende, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, e não tem mapas iguais, né? O mapa vai ser sobre a sua vida, mesmo que você tenha o mesmo eixo nodal do George Harrison caindo nos mesmos pontos, é diferente. Cada um tem a sua experiência e tem o seu contexto. Bom, de forma geral, né, a gente olhando aqui para o mapa, a casa 4, que seria essa âncora, lembra? Puxa ele para quê? Para essa vida privada, esse ambiente mais íntimo, familiar, uma pessoa que pode preservar muito a sua intimidade, a sua privacidade, ser uma pessoa mais privada. E o 10, né, a casa 10 leva para quê? Para uma exposição. A casa 10 é muito mais do que carreira, ela é uma casa ligada aos objetivos da vida, aquilo que a forma também como eu desejo ser visto, a minha imagem pública. A casa 10, ela está conectada ao ponto mais alto do mapa. Então, tudo que está na 10 está exposto. Penso na casa 10 como a minha exposição ao público e a minha casa 4 como o meu ponto mais privado, tá mais no fundinho, tá mais enterrado. Ok. Então aqui, às vezes, a pessoa pode ter um certo conforto muito facilmente lidar com esses temas da casa 4, a pessoa pode tá, né, preservar muito a sua vida privada, ter esse interesse na vida íntima, mas na vida familiar, enquanto a vida está chamando, ó, você vai ter que desenvolver uma capacidade de liderança, de aprender a se expor do seu jeito, da sua forma, expor aquilo que você sabe, sair às vezes daquele mundinho um pouquinho mais conhecido. Bom, e as regências, então, lembra que os planetas são os reis e são os planetas que vão indicar como que a gente vai avaliar esses dois pontos aqui.
O nó do norte está em Aquário, junto a Mercúrio. E a gente sabe que esse Mercúrio vai nos levar para um Saturno ali em Gêmeos na casa 8. Então, ó, eu tenho esse nó do norte, ele tá conectado aqui, esse Mercúrio, e esse Mercúrio vai me levar para esse Saturno aqui em Gêmeos na 8. Ok, entendi o nó do norte. O nó do sul, desculpa. E o nó do sul em Leão, Leão é regido pelo Sol, vai nos levar para esse Sol aqui que está em Peixes. Tem tem um tete-a-tete aqui com a Vênus, que vai nos levar, então, para a regência de Peixes, que é Júpiter, que está exaltado aqui em Câncer, que vai nos levar para essa Lua, que está conjunta aqui o ascendente em Escorpião, que nos leva para Marte, que está aqui exaltado em Capricórnio, e que devolve para Saturno em Gêmeos, que é o cara que também manda no Nó do Sul, porque afinal de contas Saturno comanda Aquário. Opa, peraí. Cruzei, cruzei, cruzei e vim parar no mesmo lugar. Perceba que aqui existe uma conexão, então, entre esses dois pontos nodais, que o caminho do nó do norte leva, às vezes, a aprender a expor os seus talentos, a expressar a sua vontade, porque leva para um sol de casa 5, que é uma área de autoexpressão, a fazer escolhas, né, alinhadas com as suas crenças pessoais, porque é um sol que está conectado a um Júpiter de casa 9. E pode levar a aprender a trabalhar as próprias questões emocionais, porque leva para uma lua ali, aprendendo a se posicionar de maneira estratégica junto a grupos, a ambientes mais íntimos aqui. A gente tem um Marte na casa 3, aprender a se comunicar, aprender a se posicionar junto a pessoas mais íntimas, mais próximas, aprendendo a gerenciar crises, né? Muitas vezes lidando com assuntos tabus, com maturidade, expondo as ideias aqui sem medo de críticas. Fácil? Nem um pouco. Mas no caso aqui do meu amigo George, foi a partir justamente do rompimento dos Beatles que ele passou por esse caminho de assumir a própria liderança, a autonomia, o gerenciamento da carreira, essa independência, mas nunca deixou de colaborar com amigos, com parceiros do passado. Ele nunca deixou, né, esse passado para trás. Muito pelo contrário, ele conseguiu integrar e vivenciar esse eixo, né? De uma maneira que não deve ter sido fácil, né? Só perguntando para ele, né, como é que teria sido esse processo todo, mas que você percebe aqui que quando a gente vai avaliar o eixo nodal no mapa do George Harrison, eles estão completamente conectados. Então não é uma questão simplesmente de se desprender do sul e viver o norte. Não, é trazer temas do norte, trazer temas do sul para desenvolver, ajudam a desenvolver esse norte que vai devolver para as questões aqui do Nó do Sul, só que daí numa outra roupagem, numa outra forma, através de um outro formato, tá bom? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Não quero deixar um vídeo muito longo também. Queria trazer um exemplo prático para você ver. Aqui eu fiz uma análise muito superficial desse eixo dos nodos aqui no mapa do George Harrison. A gente poderia olhar, claro, vários outros pontos e ligar com outros pontos do mapa, mas o que eu quero que você perceba nesse vídeo, né, é como avaliar dentro do seu próprio mapa. Então, pegue o seu mapa agora, primeiro identifique onde que cai esse eixo nodal, né? Onde é que está esse eixo, quais são as casas, quais são as áreas da vida e para onde que esses pontos levam, né? Para onde que essa costura toda astrológica vai levar, para que você comece a entender também como desenvolver esses pontos, né? Então, obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu sei que ele pode ter ficado um pouquinho longo. Estou reformulando aqui algumas coisas no canal. Também deixe a sua sugestão, curta, compartilhe, comente, né, nesse vídeo onde está o seu eixo nodal aqui, que eu quero saber. E até o próximo.